Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre Fórmula 1. A gente teve no último final de semana o Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, acontecendo um final de semana bem conturbado, né, para a Fórmula 1. A, a corrida, todo o decorrer do GP aconteceu durante o tufão que atingiu lá o território japonês. E isso implicou no cancelamento de todas as atividades que aconteceriam no sábado, né? Então nós não tivemos um treino livre, o terceiro treino livre acabou não acontecendo e a sessão de classificação foi adiada para o domingo. Então nós tivemos a classificação acontecendo 4 horas antes apenas da corrida em si, né? Tudo isso gerou uma coleta menor de dados por parte das equipes, né? Foi tudo feito meio em cima da hora ali, a gente teve só a sexta-feira para que as equipes pudessem planejar a sua estratégia para o domingo, gerando então uma corrida com muitas paradas, né? Nós tivemos estratégia vencedora com 2 paradas, praticamente todo mundo na corrida fez 2 paradas. E isso acabou não se traduzindo numa corrida muito emocionante, né? Aí você vai perguntar por que será que isso aconteceu, né? Mesmo os carros sem ter aquele conhecimento habitual de toda a pista, não acabou gerando aquela corrida confusa com coisas bem aleatórias acontecendo. Por causa das características da pista, né? Suzuka é uma pista com muitas curvas de alta. E isso é importante a gente falar aqui também, que muita gente às vezes acaba perguntando e pedindo pela volta dos circuitos antigos, que tinham muitas curvas de alta e pistas desafiadoras e tudo mais. Só que a realidade atual da Fórmula 1 é diferente. Né? Esse tipo de pista, com esses carros atuais, que são carros que usam demais da situação da aerodinâmica, acaba resultando nessas corridas mais mornas, né? Sem tanta ação em pista, porque justamente com uma carga aerodinâmica maior, é mais difícil você seguir o carro de perto e, logicamente, é mais difícil de você tentar uma manobra, né? Então, por conta disso, a corrida acabou sendo um pouquinho parada, mas não foi uma corrida ruim de maneira nenhuma, né? A gente teve emoção ali até as últimas voltas com aquela situação do Hamilton, né? O Hamilton para, não para. Mas enfim, quem acabou vencendo foi o Valtteri Bottas, terceira vitória dele no ano, primeira vitória em um bom tempo, né? O Bottas já não ganhava desde o começo da temporada. Sebastian Vettel chegou na segunda posição e o Lewis Hamilton chegou na terceira posição, completando o pódio. Esses resultados, então, confirmaram o sexto título mundial da Mercedes, a sexta vez seguida que a equipe Mercedes consegue o título mundial de construtores, e também delimitou a briga do Campeonato Mundial de Pilotos entre apenas 2 pessoas. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas são agora os únicos participantes que têm chance de ganharem o título mundial. Hamilton tem esse campeonato muito bem encaminhado. Mas enfim, falando especificamente da corrida, vamos comentar então 3 assuntos específicos aqui, tá, pessoal? Começando por todo aquele entreveiro do Charles Leclerc na largada. Né? Para quem não acompanhou a prova, o Leclerc teve um acidente, desenvolveu um acidente na curva 2 com o Verstappen, acabou perdendo, saindo de frente, né? Alongou um pouquinho o traçado da curva e acertou o Verstappen que vinha por fora. O Leclerc teve a sua asa dianteira bem danificada naquele lance, acabou tendo que parar, caiu para o final do grid e terminou a corrida na sexta posição. Aí que vem a grande situação. Leclerc acabou sendo punido com 15 segundos, foram 2 punições, 5 segundos por conta do acidente em si com o Verstappen e mais 10 segundos por ter demorado demais para entrar nos boxes e trocar o bico, né, que tinha aquela peça ali de pendurado. A FIA comunicou a Ferrari imediatamente depois do acidente que a equipe deveria chamar o Leclerc e a Ferrari esperou mais 2 voltas para chamar o seu piloto para fazer a troca em si.
falar um pouquinho sobre essas punições. A segunda punição, concordo, tá? A gente viu depois, foi um momento até bem perigoso da corrida, quando o objeto se desprendeu, ele passou muito perto da cabeça do Hamilton, né? Foi um momento de tensão ali. Então é justo, tá? Essa punição super justa. Ferrari não deveria ter esperado para chamar o Leclerc. E também é importante falar, tá? A culpa não é do Leclerc, a culpa é da Ferrari. O Leclerc não conseguia ver o bico ali naquela situação. Ele sabia que tinha alguma coisa de errado, mas ele não sabia o tamanho do dano, né? Então a gente não pode crucificar o Leclerc de maneira nenhuma. Mas sobre a outra punição, sobre os 5 segundos, eu acho que cabe um debate. E aí é um debate muito interessante sobre a situação atual da Fórmula 1, tá? Você analisa o lance, ó, vê lá a onboard do Leclerc algumas vezes. Você acha que essa situação é realmente passível de punição? Eu interpreto as situações de punição como algo que merece ser usado só em casos extremos, né? Casos que fique nítido que o piloto ou levou vantagem naquele lance específico ou visou apenas prejudicar a corrida do oponente, né? Senão eu acho que não faz muito sentido, porque a punição ela é algo, né? Planeja punir alguém por uma atitude que ele tomou. Qual foi a atitude que o Leclerc tomou? Nenhuma, né? O Leclerc perdeu o controle do carro, ele não fez aquilo de uma maneira proposital, intencional. E ele não visou em nenhum momento atrapalhar a corrida do Verstappen ou levar vantagem naquela situação. Né? Foi uma consequência. Ele errou, né? Perdeu o controle do carro, acabou tendo que espalhar e acertou o Verstappen de maneira inconsciente. Eu discordo dessa punição. A Fórmula 1 já teve punições muito parecidas com essa e eu acredito que é algo que precisa ser revisto. Né? Eu acho que precisa ficar bem claro essa situação de que a punição ela vai acontecer apenas quando houver a intenção deliberada do piloto ou levar vantagem sobre o adversário ou buscar apenas atrapalhar a corrida dele, seja para beneficiar ele ou um companheiro, alguma coisa nesse sentido. Senão eu acho que a gente vai ter sempre um excesso de punições, né? E aí vai ficar chato. Toda a corrida a gente ficar comentando, será que precisava punir ou não? Será que a punição foi justa ou não? A punição tem que ser algo pontual, né? Que não acontece sempre e principalmente que não fique depois da prova. Quando fica depois da prova, fica um gosto muito, muito, muito amargo para quem assistiu, para quem correu, para quem deu seu suor em pista, né? Para quem correu com uma situação de fato, né? A gente teve uma realidade depois da prova e outra realidade antes da prova. Ficou uma situação confusa ali. Fica ainda mais confuso para os fãs, especialmente para aqueles que são casuais, né? Que não vão entender por que o Leclerc foi punido. Essa situação de punições depois da prova realmente precisa ser revista. E também fica esse detalhe que eu acho muito importante para a FIA delimitar mais essa situação de punições. Eu acho que está muito aberto, né? Está acontecendo de fato muitas punições, isso precisa diminuir e precisa ficar mais fácil de fato até para a gente analisar, né? E mais justo, eu acho que se torna mais justo, porque eu não acho correto você punir um piloto, como foi o caso do Leclerc, porque ele simplesmente passou do ponto. Né? Não foi que ele quis atrapalhar o Verstappen. Ele passou do ponto ali na curva 1, acabou perdendo o controle e acertou o piloto que estava do lado de fora. Não foi nada fora do comum, eu não acho que isso merecia punição. Segundo assunto é o outro lado envolvido, né? Nesse momento aí, que é o Verstappen. Né? O Verstappen teve uma primeira metade da temporada muito forte. Ele e a Red Bull Honda, né, ganharam 2 corridas,
tiveram uma porção de pódios, estavam ali na terceira posição do Mundial de Pilotos. Mas a partir da segunda metade, as coisas começaram a desandar um pouquinho. Tanto com relação ao rendimento da Honda, né? A Honda teve vários problemas de confiabilidade nessas corridas aí que transcorreram, como o próprio Verstappen, né? O Verstappen tem 2 abandonos nas últimas 5 corridas, e aí vem um ponto importante para a gente analisar, né? Não necessariamente para agora, tá? Mas até para o futuro. Os 2 abandonos têm certa dose de culpa do Verstappen, tá? Ele se arrisca demais nas largadas, e isso tem o seu preço. Quando você coloca o seu carro de lado para tentar fazer uma manobra, para tentar ganhar várias posições, você está sujeito que acidentes aconteçam. E isso pode atrapalhar muito o Verstappen, especialmente no futuro, tá? O Verstappen tem um talento descomunal, sempre defende isso e continua acreditando nisso, tá? O Verstappen é um cara fantástico. Não acho que ele estava totalmente errado em tentar aquela manobra por fora, não é nem esse o questionamento que eu estou deixando, mas sim, por exemplo, vamos imaginar ele numa disputa pelo título. Tá, ele está lá ponto a ponto com o Leclerc, disputando o título da temporada 2024. E aí acontece o que aconteceu nesse final de semana. Tentou uma ultrapassagem por fora, tomou um toque, caiu para o fim do grid e não terminou a prova. Aqueles 10 pontos que ele ia fazer, 10, 15 pontos que ele ia fazer terminando em terceiro, em quarto, ele não vai fazer. Ele vai perder esses 10 pontos, por quê? Porque ele foi afobado na hora da largada. Tá, então esse é o questionamento que fica um pouquinho sobre o Verstappen. Como que ele está evoluindo, a maturidade dele como piloto, tá? Será que ele está realmente entendendo essa parte do esporte, que tem momentos que não é necessário arriscar tanto, que às vezes é melhor se ficar atrás, esperar que uma corrida se desenvolve, fazer seus pontinhos ali, né? Como era o caso nesse final de semana no Japão, um resultado bom para a Honda era muito importante, tá? Terminar a corrida já era muito importante para a Honda, né? Fazer pontos, de repente conseguir um pódio, era uma situação importante e ele acabou decepcionando nesse sentido. Então, como eu falei, não é uma crítica ao piloto e muito menos à manobra. Eu não achei totalmente errado, só prestar atenção de fato como que o Verstappen vai evoluir nesse quesito. Eu acredito que nos próximos anos ele vai ter um carro bom o suficiente para disputar títulos, e quando ele estiver nessa posição, esse quesito vai ser muito importante, né? Como que ele vai capitalizar os pontos dele, como ele vai desempenhar nas corridas que ele não conseguir vencer, né? Se ele vai se meter em confusão ou não. Hamilton era assim no começo da carreira e ele pagou muito preço por isso, né? A gente lembra os primeiros anos da carreira do Hamilton, ele foi duramente criticado, tanto na McLaren até na Mercedes ele chegou a ser criticado algumas vezes. Naquela manobra para cima do Rosberg na Espanha em 2016, o Hamilton foi duramente criticado, sim, porque ele não poderia ter perdido a chance de descontar pontos naquele momento, né? Então vamos prestar atenção aí como que o Verstappen vai evoluir nesse quesito nos próximos anos. E o último assunto para a gente comentar um pouquinho é sobre a Mercedes, né? O time alemão completou nesse último final de semana o 6º título mundial de construtores e também o 6º título mundial de pilotos, né? Já que a disputa ficou restrita a Hamilton e Bottas, 6 títulos seguidos, né? É um domínio realmente sem precedentes da Mercedes, um trabalho fantástico da equipe alemã, que começou lá em 2010, né, quando a equipe voltou para o grid da Fórmula 1. Em 2013 a Mercedes já tinha um carro competitivo, a Mercedes fez inúmeras poles naquela temporada, só que ainda não conseguia ter um ritmo de corrida muito bom, né? E então, 2014 começou esse domínio absurdo que a gente vem presenciando até os dias de hoje. E um destaque interessante que eu queria deixar aqui é
a maneira como a Mercedes encontrou para se manter no topo. Né? O que a Mercedes vem fazendo em todos esses anos. Se a gente separar 2014 até 2016, a Mercedes baseou todo o seu domínio no motor. A gente via um motor super potente, muito maior, com muito mais força do que as demais equipes, né? Teve até um período que todos os carros da Mercedes andavam lá naquele grupinho dos 8 primeiros. Assim foram os primeiros anos, né? Com a equipe baseando realmente a sua força na questão da potência, um carro muito mais potente do que os demais. Só que a partir de 2017 as concorrentes chegaram. Ferrari, Red Bull, tanto com a Renault como com a Honda, conseguiram se equiparar de alguma forma à potência dos motores Mercedes, e aí a equipe baseou a sua força em outro ponto, que foi capitalizar os seus resultados. Né? Então, assim, separa os anos 2017 e 2018, por exemplo. A Ferrari teve o melhor carro em alguns momentos. Por que a Ferrari não chegou a disputar o título até o final? A Ferrari bobeou muito, teve muitos erros. 2017 teve aquela tragédia na temporada asiática, né? Aquele acidente com os dois carros em Singapura, problemas no motor na Malásia, problemas numa vela no Japão. Então, assim, foram muitas falhas operacionais e mecânicas da equipe Ferrari, né? E a Mercedes, mesmo não tendo o melhor carro, estava lá. Quando a Ferrari caía fora, a Mercedes ia lá e pegava 2 pódios. E é assim que você ganha um campeonato, né? Ano passado a mesma coisa. O Vettel teve um momento muito ruim no campeonato na segunda metade, errando demais. E o Hamilton, né, estava sempre lá pronto para aproveitar os erros que o Vettel e a Ferrari acabavam cometendo. E é assim que um grande campeão se forma, né? Obviamente com a competência, né, de fazer um trabalho legal, de entregar um motor bom e um carro confiável, mas também não falhando na hora H, né? Uma equipe que quando você precisa dela, quando você precisa fazer tudo certinho dentro do script, ela vai lá, faz e consegue se aproveitar dos erros e das falhas dos demais. Então, assim, méritos totais para a equipe Mercedes por esse hexacampeonato, né? A gente não tem nada a fazer senão admirar esse trabalho fantástico que a equipe fez. Com certeza, no futuro, daqui a 20, 30 anos, a Mercedes vai ser lembrada como foi a parceria Ferrari-Schumacher, será lembrada essa parceria entre Hamilton e Mercedes. Tá bom, galera? Bom, por hoje é só. Eu volto daqui a 2 semanas para falar sobre o Grande Prêmio do México. Espero que esteja num lugar um pouquinho melhor, com um áudio um pouquinho melhor para vocês também. Então, peço desculpas, inclusive, acabaram acontecendo alguns problemas e eu tive que regravar o vídeo. Tá, mas eu tentei fazer o melhor trabalho possível para que vocês pudessem gostar. Beleza, galera? Daqui a 2 semanas, então, aparece de novo falando sobre o GP do México, quem sabe com o campeão do mundo já, né? Abraço e até mais.